Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos e irmãs de jornada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Céu. Hoje vou-me dirigir a todos os irmãos de jornada e ao mesmo tempo, especialmente, a pais e avós, babás e amas, todas as pessoas que cuidam de crianças. O tema de hoje vai ser: as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Por isso, deixemos-lhes o amor como herança. Foi esta frase que eu postei no Facebook. Pronto, já veio-me à cabeça. Já ouvi também falar da frase e depois apenas completei. E pronto. Eu postei no Facebook e do qual eu tive sincronicidades ontem por causa desta frase. Umas foram negativas, outras foram positivas, mas que me deram um conteúdo para este vídeo. Se ficou curiosa em assistir a este vídeo, fique dentro, que após a inicialização eu começarei a falar. Ora bem, eu vou começar a falar de que eu todos os sábados costumo de manhã fazer uns recados, fazer compras e assim. E entretanto, eu fui à casa de uma pessoa em que tinha lá crianças, tinha lá duas crianças. Uma estava sossegada que nem se manifestou e a outra estava muito irrequieta, muito chorona, muito birrenta e assim. Mas depois fiquei a saber que essa pessoa não costuma ser assim, a criança não costuma ser assim. Naquele dia específico ela estava assim. Só que a pessoa que estava a tomar conta dela, no meu ver, foi agressiva com a criança. Agressiva com a criança primeiro pelo tom de voz, não é? E depois chegou a dizer para a criança que, mesmo à frente das outras pessoas adultas, a dizer que ela estava a agir como se fosse uma deficiente mental. A dizer, tu pareces uma deficiente mental. E isso chocou-me imenso, estar a ouvir uma coisa dessas. Estava do lado de fora, não podia agir muito, mas aquilo não assentou bem. Não me assentou bem. E depois, além disso, a pessoa adulta, para fazer com que acabasse com a vida da criança, começou a dizer que levava uma surra que nunca levou na vida. Essas coisas que as pessoas têm um bocado a mania de fazer, não é? Depois aquilo tornou-se assim um bocadinho mais intenso. Num dado momento eu tive que me meter, não é? Meter, mas subtilmente, sem... E então, o que foi que eu fiz? Já não conseguia estar calada com a situação. Cheguei à beira da pessoa adulta e disse assim: primeiro tenho que perguntar o que é que se passa com a criança, porque é que ela está a fazer isto. E quando eu fiz isso, ainda levei um raspanete ainda por cima. E só não reagi mais porque não estava na minha própria casa. Eu deixei a andar, mas mesmo assim, querem saber qual foi a resposta da criança? Porque é que ela estava com aquelas birras todas, sempre a chorar por tudo e por nada, que aquela tinha 10 anos e estava a pessoa que estava a cuidar dela a dizer que parecia uma criança de 1 ano e meio? A resposta da menina foi assim: queria voltar a ser bebê.
Claro que depois a criança ficou ainda mais daí, porque quando ela estava a chorar de outras vezes, era birra, pronto. Mas desta vez, ela quando começou a chorar, eu senti que ela estava a ser verdadeira mesmo. Estava mesmo triste, cabisbaixa, etc. E depois a criança pediu desculpas à pessoa, não é? Não só pelo mau comportamento, mas também foi por não ter visto, porque que esta pessoa tem animais em casa, e foi por não ter visto o gato a roubar a comida e o cão ir atrás. Pronto, a criança não o viu. E aí a criança estava a pedir desculpas também pelas birras dela e ao mesmo tempo também por não ter visto o gato a ir à comida e o cão atrás do gato. A resposta da pessoa adulta foi: se estivesses mais atenta, isto não aconteceria. E eu acho que isto, sinceramente, é passar a responsabilidade que o adulto tem para uma criança. No meu ver, uma criança com 10 anos, acho que é uma responsabilidade muito grande pôr uma criança a tomar conta de um animal, sei lá, não estava a tomar conta ali de propósito, mas estar... que eu também sou adulta e também podia não ter visto, não é? Não ter reparado, porque vocês sabem perfeitamente que os animais são mais rápidos em certas ações do que nós. Vocês sabem disso. Agora é essa de dizer à criança que parece uma deficiente mental, isso não se diz. Isso não se diz. E depois da criança pedir desculpa e depois da pessoa em causa dizer que aquela tem que estar mais atenta e não sei o quê, ainda veio com aquela velha conversa que eu ouvi desde criança a dizer que trabalhou, primeiro disse aos 8 e depois diz aos 6, ou seja, ou é 8 ou é 6. Ou seja, aquele velho ditado que quando conta um conto acrescenta um ponto, isso é verdade. Primeiro diz que foi aos 8, depois diz que foi aos 6. Digamos que já começou a trabalhar, a fazer o trabalho de adulto. E isto para fazer com que a criança pense que também tem que ser uma mártir como ela foi quando era criança, a pessoa que diz isso. Ou seja, as pessoas pensam assim: eu em criança fui mártir, tu também tens que ser mártir. Se eu fui escravizada, tu também tens que ser escravizada. Isto é ridículo. Completamente ridículo. E já é um caso também da guerra, que as pessoas que foram para a guerra dizem assim: vocês haviam de ir para a guerra para saber o que é a guerra. E eu não quero saber o que é a guerra, eu quero saber o que é a paz. Não quero saber da guerra para nada, a guerra não nos leva a lado nenhum, ou melhor, leva-nos às trevas. Mas para a luz não nos levam a lado nenhum. E agora, como os adultos antigamente foram escravizados em criança, agora também querem que as crianças de hoje também sejam escravizadas. Pois, isto realmente está muito bonito, mesmo. Depois eu saí daquela casa desconfortável com esta situação mesmo. E eu tive a sensação de sentir a tristeza da criança, eu quase que chorei, porque parece que senti mesmo aquela tristeza. Mesmo sem entender naquele momento o que é que ela queria dizer em querer voltar a ser bebé, porque naquele momento eu não julguei, mas também não entendi, mas também não julguei. Mas para mim só sabia uma coisa, a frase fazia todo sentido, o que ela estava a dizer, mas ainda não sabia o porquê, mas sabia que faz todo o sentido, é isto que a criança disse. Só depois, mais tarde, com o recorrer deste vídeo, vocês vão entender porquê. E depois, após o almoço, depois fui para casa, não é? Após o almoço, eu fui ver a palestra do professor Laércio, daquelas recuperadas, aquelas antigas, para aí do ano 2005, para aí desses anos, que ele agora está a recuperar essas palestras. E esta palestra tinha o título A Dissolução do Ego.
Pronto, em que ele fala que nós somos programados desde criancinhas a sermos o que somos hoje. E essa programação é que se chama ego. É aquilo que nós recebemos de informação inútil, tanto todo o conjunto de informação inútil que nós recebemos desde pequenos até hoje e que continuamos a receber através da comunicação social e outros meios, isso chama-se ego. A dissolução do ego significa esvaziar estas informações que uma pessoa recebe. Foi isso que basicamente o professor falou na palestra. E no entanto, se me lembrar, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês verem a palestra se ainda não viram. Se às vezes me esquecer, basta escrever no YouTube espaço Caminho da Luz, depois escrever na pesquisa a dissolução do ego e vocês vão dar com a palestra. Se às vezes me estiver aqui embaixo, vocês fazem a vossa pesquisa e encontram a palestra. Pronto, eu senti-me assim, pronto, quando eu vi a palestra, porque nem toda a gente tem coragem de abandonar o sistema e pronto, enfim. Para entrar nele, também é difícil, porque as crianças não passam fácil para entrar nisto, mas para sair também é muito complicado. Também não é fácil. Por isso é que eu acho o professor Laércio uma pessoa corajosa pelo facto de ele ter conseguido sair do sistema. Agora vou continuar a dizer o que é que fui fazendo durante o dia, a tarde neste caso. Eu fiz uma meditação com mantras. Foi então que tive a ideia de fazer este vídeo. E ao ir deitar, este assunto não me deixou dormir. Mas mesmo assim tive um insight do porquê da criança querer ser bebê de novo. Eu vou-te explicar que é o seguinte. Quando o bebê nasce, o que é que acontece? Tem muitas pessoas, ai que ele é muito lindo, é muito pacaruxa, ai que lindo, ai que amoroso, ai que não sei o quê, ai que não sei o que mais, tem aquela atenção toda em cima da criança e depois a criança sente-se muito bem acolhida e coisa e tal. À medida que o bebê vai crescendo e vai se transformando em criança, já não há aquela atenção que ela estava habituada antes. E por vezes ela está muitas vezes mais sozinha do que com quem está a tomar conta dela. Dando mais importância às coisas materiais do que dando importância ao que é que a criança está a sentir, o que é que a criança está a pensar, etc. E talvez por isso é que a criança quer voltar a ser bebê. Para quê? Para ter aquela atenção que ela tinha quando era bebê. Porque ela deve ter alguma memória na cabeça dela que como ela era tratada quando era bebezinha. Por isso é que ela, naquele dia específico, se calhar teve uma vontade de voltar a ser bebê. E depois há uma coisa que tenho que vos dizer. Se uma criança não quer crescer, é porque não quer ser androide. Se uma criança não quer crescer, é porque não quer ser androide. Pois ela já viu o adulto. E vou citar alguns defeitos de programação do sistema. Porque as crianças não são burras. Elas veem e apercebem-se do que está a passar. Vou apontar aqui alguns defeitos que nós adultos costumamos ter e que as crianças veem isso em nós. E por isso é que elas não querem ser adultas. Querem voltar a ser bebés. Até eu que sou adulta não me importava outra vez ser bebé outra vez. Vou explicar agora quais são os defeitos. Um defeito é este: hipocrisia e as pessoas que vivem de aparências. Eu vou-vos dizer uma coisa. Se existisse um Guinness universal que abrangesse todos os planetas deste universo, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que o planeta Terra, em relação à hipocrisia, em relação às aparências, ganhávamos no Guinness. Por pessoas no físico a serem hipócritas e viverem de aparências. Todo o tempo. Outro defeito, mentiras. É o que há mais por aí, é mentiras. Uma pessoa quando está a viver de aparência está a mentir, está a esconder aquilo que é.
Falta de amor. Então a falta de amor não. Então é o que se vê mais por aí também. E depois as pessoas veem o materialismo em demasia. Outro defeito, promessas não cumpridas, que levam depois a ser mentiras. No futuro. Prometeu, não cumpriu, mentiu. Religião sem espiritualidade. E depois já há uma coisa que é, os adultos só reclamam, falam mal deste, falam mal daquele, voltam a reclamar, falam mal deste, falam mal daquele, e depois à frente, lá está tudo bem, e as crianças claro que veem isso, que isso não é difícil de se perceber. E então a criança pensa que quando for adulta vai ser igual aos adultos, como são agora, e por isso é que ela quer voltar para trás. Para a sua essência, para não ser aquilo que os adultos são hoje. É assim, e outra coisa, crescer para os acordados significa ser programado. Para isto, para aquilo, para o que seja que for. Seja para o que for. Portanto, crescer. Neste crescer que eu estou a falar aqui, não é? Para os acordados significa ser programado. E eu fui impedida de tentar entender a criança, mas quando ela viu um adulto que realmente se preocupou com ela, neste caso eu, pelo que soube de terceiros, a criança não teve mais birras. Então afinal eu não estava tão errada assim. Então se não desse resultado nenhum, provavelmente ela continuaria com as birras. Ou não continuou com as birras por medo, ou não continuou com as birras porque eu tentei ver o lado dela. Tomara que seja esta a segunda hipótese. Que ela não tenha tido mais birras porque eu tentei acalmar a situação. Ela queria apenas um pouco de atenção e a pessoa que estava a tomar conta dela só se preocupou em calar a criança para continuar a dar mais importância ao materialismo. E pronto, e é isso. E foi graças à palestra do professor Laércio que eu, mais uma vez, consegui desvendar porque que a criança que queria voltar a ser bebê. E pelo qual eu agradeço ao professor Laércio, agradeço aos meus guias espirituais que certamente me guiaram para fazer este vídeo. Pronto, gratidão infinita mesmo. E agora queria dizer mais uma coisa que é o seguinte. Fazemos isto às nossas crianças e depois, quando não têm controle, lá vêm os calmantes antidepressivos para que as crianças ou adolescentes fiquem obedientes, pois somos programados a ser e depois a programar os outros a serem obedientes. E o círculo nunca acaba. Fazemos isto às nossas crianças e depois nos queixamos quando elas, já adultas, andem por maus caminhos, como a droga, o álcool, a vida do crime, etc. Fazemos isto às nossas crianças e depois nos queixamos que elas não falam connosco quando têm problemas. Porque quando fizeram foram ridicularizadas ou castigadas ou insultadas. Fazemos isto às nossas crianças e quando já vêm os adultos com filhos, nós colocamos no lar abandonados. E eu, nestes casos, não tenho compaixão destas pessoas no sentido do coitadinho. Porque na maioria estão a colher o que plantaram há anos atrás. Pois esta sociedade tem a mania do coitadinho em relação às pessoas de idades. Pois
não sabe o que estes idosos, na sua juventude, fizeram com as suas crianças. O professor Laércio, numa das suas palestras antigas, disse a seguinte frase, não sei se foi mais ou menos com estas palavras, mas disse a seguinte frase: trate mal uma criança que você verá o monstro ou o animal que ela se vai tornar. Embora não seja em todos os casos, mas em maioria, eu tive uma deseducação por parte de um dos meus progenitores. Eram nomes em cada canto da casa, era escrever 100 vezes a programação que não conseguia levar a cabo, porrada, comparações do tipo: olha como aquela criança canta e tu não cantas nada. A pior coisa que fazemos a uma criança é compará-la com outra. Em vez de me colocar como vítima e ser uma porcaria de ser humano, resolvi apenas ser. E digo que muitas vezes não me importaria de ser bebé novamente. Se o adulto se infantiliza por causa de uma situação complicada, porque uma criança não pode querer ser bebé de novo. Querer ser bebé é o mesmo que dizer não quero ser androide, quero ser o que sou. Mas o vocabulário de uma criança de 10 anos não é o mesmo do de um adulto de qualquer idade, como é lógico. Por isso, pais, mães, avós e cuidadoras, ponham a mão nas vossas consciências e programem as vossas mentes para esta frase. As crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Por isso, deixemos-lhes o amor como herança. Pronto, e o vídeo agora vai ficar por aqui. Portanto, eu dou por fim deste vídeo e aproveito para que vocês deixem o like, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem o vídeo aos vossos amigos. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações para vocês receberem novos vídeos no futuro. Então, para me despedir de vocês, deixo a vocês gratidão absoluta e eterna, com um abraço do tamanho do universo. Não percam o próximo vídeo, porque nós também não. Namasté a todos, gente querida.